assunto do direito internacional privado que a gente deve abordar e entender uma dinâmica diferente daquela do direito constitucional, do direito civil, do direito penal, são as suas fontes. Então, as fontes do direito internacional privado, algumas são idênticas às fontes previstas no Código Civil, no Código Penal e qualquer outra regra de direito interno. Por quê? Nós vimos que o conceito de direito internacional privado é que ele é direito interno e direito público. Então nós teríamos aí que as fontes seriam parecidas, porque o legislador vai se utilizar das mesmas regras para criação legislativa. Então nós vamos observar que a doutrina, muitas vezes, ela destoa ao estudo das fontes do direito internacional privado, existindo uma diversidade de opiniões com relação ao elenco dessas fontes. E nós poderíamos então trazer uma ideia de que, metaforicamente, então, fonte é aquilo de onde brota, de onde borbulha, né, de onde está nascendo. Então, fonte, em uma regra jurídica, é buscar o ponto pelo qual sai das profundidades da vida social para aparecer na superfície do direito. Então, as fontes do direito internacional privado situam-se num plano interno, porque o direito internacional privado é um direito interno ou um direito nacional de cada Estado. Haja vista que seu estudo refere-se às relações jurídicas de direito privado com conexão internacional. Então nós temos as principais fontes do direito internacional privado, seria a lei, a doutrina e jurisprudência. Então seriam as mesmas regras do direito internacional, do direito interno. E já, como nós afirmamos que tem uma conexão com um fato externo, então nós teríamos aí que, sob o ponto de vista do plano internacional, nós poderíamos utilizar também como fontes do direito internacional privado os tratados, a jurisprudência internacional. E nós vamos ver alguns tratados mais importantes. Já citei para vocês em aulas anteriores a Convenção de Viena sobre contratos de compra e venda internacional e jurisprudência internacional, principalmente dos tribunais arbitrais ou de alguma corte internacional que venha solucionar algum caso que tenha reflexo no direito privado, tá? E aí nós podemos observar então que essas fontes do direito internacional privado, como afirma Pontes de Miranda, o direito internacional privado não aceita no seu âmbito questões ligadas ao direito público. Esse posicionamento do Pontes de Miranda deve ser respeitado e entendido por que ele fala isso. E aí ele fala que não se pode negar que os conflitos interespaciais que o direito público não repercute ou interfere, influenciando na aplicação do direito internacional privado. No entanto, não são todos os países que adotam a cisão de seus ordenamentos jurídicos em público e privado. Nós vimos que essa teoria que vocês estudaram lá em instituição de direito, em instituição IED, né, tem que existe uma cisão entre direito público e direito privado. Mas a gente sabe que tem muitas regras que são de direito privado que são reflexos do direito público. Exemplo, o direito civil, só existe um direito civil que ele seja constitucional. Não existe um direito civil isolado. Então o direito civil cuida da propriedade. A propriedade está onde? Na Constituição Federal. O direito civil cuida sobre o casamento está onde? Na Constituição Federal. O professor Luiz Edson Fachin traz na sua obra Direito Civil Constitucional. Então, os países que não fazem uma adoção muito clara entre direito público e direito privado, definindo matérias que pertencem ao direito privado e as que pertencem ao direito público, são essas que Pontes de Miranda afirma que o direito internacional privado não aceita no seu âmbito questões ligadas a direito público. Então, nós teríamos que deixar isso muito bem claro, essa ideia de Pontes de Miranda. Então, as fontes podem ser classificadas, e aquelas classificações que vocês já viram lá em IED, que são históricas, materiais e formais. Então, nesse contexto de serem históricas, ou na classificação de serem materiais e formais, nós podemos observar que o direito, então essas fontes, ela é dividida em fontes formais. Quais são? As fontes provenientes do Estado, que é a lei, a jurisprudência, uma convenção internacional, ou as não estatais, que seriam os costumes, a doutrina, os princípios gerais de direito. E as fontes que não são as chamadas formais, mas que estariam no âmbito de um contexto de serem materiais, são os valores, os elementos culturais ou a vontade de um povo. Então, as fontes históricas do direito internacional privado, nós podemos falar que é um produto cambiante no tempo e no espaço. Só para ressaltar a ideia que nós já vimos,
que até 1942, a lei de introdução ao Código Civil, à época, era a lei de introdução ao Código Civil de 1916, que trazia no artigo 7º, como elemento de conexão sobre o estado e capacidade da pessoa, a nacionalidade. E a partir de 1942, foi revogada essa lei de introdução ao Código Civil de 16, pelo Decreto-Lei 4657 de 42, e alterou o elemento de conexão nacionalidade para o estado e capacidade das pessoas para o elemento de conexão domicílio. Então nós podemos falar que nessas fontes históricas o direito internacional privado ele é cambiante no tempo, porque nós vimos a alteração do elemento de conexão nacionalidade para o elemento de conexão domicílio. E eles contêm algumas ideias que são permanentes, algumas ideias se mantêm, mas que conversam principalmente com as relações sociais. E aí o ordenamento jurídico, nessa evolução, principalmente com relação à matéria de costumes, existe um progresso das ciências que induzem o legislador a criar novas regras para aplicação e adequar às realidades sociais. Então, por um outro lado, as fontes materiais, diferente das fontes históricas, não é um produto arbitrário da vontade do legislador, mas é uma criação que lastreia no querer social. É a sociedade como centro da relação de vida, como sede de acontecimentos que envolvem o homem, e essa evolução da sociedade fornece ao legislador elementos necessários à formação de novas regras jurídicas ou alteração do ordenamento jurídico. Então, o direito material ele é mutável e tem como fonte a sua principal relação a vontade da sociedade. As fontes materiais podem ser classificadas em diretas, que são as representadas pelos órgãos elaboradores do direito positivo, como a sociedade, que cria o direito consuetudinário, e também as fontes materiais podem ser classificadas sob o ponto de vista de serem indiretas, né? Então, por serem indiretas, nós vamos poder entender que não é produzida diretamente pela vontade do povo, mas pode ser aquelas criadas de forma indireta, identificada com os fatores jurídicos. Já a característica das fontes serem formais, pode ser entendido que o direito positivo apresenta-se aos seus destinatários de diversas formas de expressão. A primeira e mais conhecida que nós entendemos é a lei, mas também temos o costume, temos a jurisprudência e assim sucessivamente. Para os países que seguem a tradição românico-germânica, como o Brasil, a principal forma de expressão do direito é a forma escrita, que se manifesta por leis, códigos, enquanto que o costume figura como lei, figura como uma forma complementar. A jurisprudência, que é a forma pelo conjunto uniforme das decisões judiciais, equânimes, aquela que expressa a interpretação das regras jurídicas sobre determinada indagação, não constitui uma fonte formal, pois a sua função não é gerar normas jurídicas, mas apenas interpretar o direito à luz de casos concretos. Alguns autores entendem, então, que a jurisprudência não seria fonte, mas seria uma forma de interpretação do direito. E são estudadas como fontes do direito internacional privado, e nós podemos identificar quais são elas: a lei, os costumes, os princípios gerais de direito, os tratados internacionais, a jurisprudência, ela nacional e internacional, a doutrina, as convenções internacionais não ratificadas e a lex mercatória. Então, nesse aspecto, nós vamos abordar cada um desses elementos, né, cada uma dessas fontes do direito internacional privado de forma individual. Então, primeiro vamos observar a lei, depois os costumes, os princípios gerais de direito, analisar os tratados internacionais, os que foram ratificados e o não ratificado, a jurisprudência tanto interna, estatal, como internacional, das cortes arbitrais ou das cortes internacionais, a doutrina, seja essa doutrina doméstica ou seja uma doutrina internacional, e a mais importante que nós vamos identificar, histórica, são a lex mercatória e que tem aplicabilidade até a presente data.